dado da eleição, né, que está relacionado com esse, mas precisa ser analisado em separado, é o crescimento gigantesco do bolsonarismo. Né? Nós aqui não temos que confundir a análise da situação política com a propaganda. Né? Uma coisa que no PT é uma coisa muito confusa. Né? Nós fazemos a nossa propaganda a partir de uma determinada análise política. Nós procuramos tirar, né, as conclusões dessa análise política. E, portanto, nós temos que dizer, sem nenhum tipo de vacilação, que o Bolsonaro é o grande vencedor das eleições até aqui. Inclusive, ele está, né, nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente, numa posição muito favorável na própria eleição presidencial. Bom, como é que nós chegamos nisso daí, né? Primeiro que a gente sempre falou, e aqui a gente precisa tirar as conclusões disso, que acompanhar a política, né, do setor do grande capital, dos partidos do grande capital, era o caminho para o fortalecimento do bolsonarismo. E foi isso que a esquerda fez durante 4 anos. A burguesia não queria lutar contra o Bolsonaro, não lutaram contra o Bolsonaro. A gente teve que, num dado momento, meio que chutar a porta para que a esquerda saísse e convocasse o ato fora Bolsonaro, né, depois daquele importante 1º de maio que nós realizamos em São Paulo. Durante a pandemia, a esquerda adotou a política de ficar em casa. Na pandemia, né, a burguesia lançou uma campanha totalmente demagógica contra o Bolsonaro, né, e a esquerda ficou a reboque. Chamaram a CPI da Covid. A CPI da Covid não deu em nada. Foi um dos grandes fracassos da política burguesa e da política da esquerda foi isso daí. Tanto que a gente pode ver que o Bolsonaro, né, continuou crescendo apesar de toda essa política. Não adotaram o fora Bolsonaro. Quando o fora Bolsonaro se impôs nas ruas, finalmente, procuraram sabotar isso aí de todas as maneiras. Queriam colocar o João Dória, que agora está apoiando o Bolsonaro no segundo turno, na campanha do fora Bolsonaro, e a gente falou, é absurdo isso daí. É uma política desmoralizante, né, colocar o Dória no fora Bolsonaro. O Dória, o PSDB e tal, partidos que estão efetivamente apoiando o Bolsonaro. E o mais importante de tudo é que a esquerda até agora parece que está... Eu vi alguns sinais aí na imprensa da esquerda e tal, de que o pessoal está se sentindo na obrigação de refletir melhor sobre a natureza do bolsonarismo. Né? Até agora era assim, o Bolsonaro é como é que se diz? Uma figura meramente escatológica e quem apoia o bolsonarismo é um gado. Só que aí, né, a hora que abriram as urnas, metaforicamente falando, porque essas urnas ninguém consegue abrir elas de jeito nenhum, descobriram que o Bolsonaro tem 45% dos votos válidos. Quer dizer, é muito gado. Né? Não dá para sustentar essa versão idiota dos acontecimentos. Bolsonaro tem uma base popular grande. E vejam bem, quando o PSDB, né, ganhou a eleição presidencial com o FHC, ou quando competiu com o Lula, com a Dilma, e teve quase metade dos votos, aquilo era uma operação de cima para baixo. O bolsonarismo não é assim. O bolsonarismo tem uma verdadeira base popular. Se o pessoal não abrir o olho para isso, né, de que não adianta simplesmente falar que o bolsonarista é gado, etc. e tal, que o bolsonarista é miliciano, que isso, que aquilo, que o Bolsonaro está dando golpe, toda essa, como é que se diz? Esse folclore que criaram em torno do bolsonarismo, que não é uma oposição, se não se reverter essa compreensão, o Bolsonaro vai tomar conta do país totalmente. Tá? Infelizmente, na própria campanha do PT, a gente vê que há uma ambiguidade. Né? Nós vamos falar um pouco da campanha depois. Mas, por exemplo, é muito ruim ver que o PT sai a público para divulgar o negócio que o Bolsonaro falou que come índio, que ia comer um índio e tal. Não é uma oposição totalmente rebaixada, despolitizada, e com isso daí não dá para ir para lugar nenhum. Quer dizer, o balanço, né, da conduta do pessoal diante do bolsonarismo é trágico. Né? Em grande medida, são as posições totalmente malucas da esquerda que levaram ao fortalecimento do bolsonarismo. Né? Posições como que tem que censurar todo mundo, que apoia o STF, tudo isso daí foi fortalecendo o bolsonarismo. Né? É preciso, a partir de agora, fazer um balanço dessa política, que é uma política totalmente equivocada, e ter uma caracterização que seja uma caracterização séria do bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento político, ideológico e popular. Por exemplo, o pessoal se dedicou esse tempo todo a atacar os evangélicos. Isso é uma política totalmente desorientada, né? Você atacar uma religião com tanta gente assim no país. Né? A história do movimento operário já mostrou que esse tipo de coisa não dá resultado. Né? Por exemplo, tem um caso famoso que é muito discutido pelos marxistas,
que é um caso da época do próprio Marx, que é o seguinte: o governo da Alemanha, né, o governo do chanceler Bismarck, ele declarou uma guerra cultural à Igreja Católica. E essa guerra cultural foi um fracasso. O que mostra que guerra cultural contra uma religião não dá certo. Não é o ângulo que você pode usar atacar a religião da pessoa. Nós falamos isso aí inúmeras vezes, mas o pessoal é muito... tem uma mentalidade de seita nesse aspecto muito forte, que é o seguinte: o evangélico, o pastor Silas Malafaia é corrupto, etc. e tal, então todo evangélico é bandido e tal. O pessoal se esquece de que isso é gente que está nos bairros populares da cidade, que você tem que conversar, você tem que ir lá e conversar com essa pessoa. Inclusive, você tem que dar a ela a garantia de que a religião dela não vai ser reprimida, que você não vai prejudicar a pessoa em função da religião. Mas isso daí também, no final da campanha, o Lula saiu numa campanha meio religiosa, que na minha opinião é ineficaz, né? Se apresentando lá como defensor da religião. Ele mesmo é católico, isso é fato mesmo, não é uma mentira, mas a propaganda da esquerda foi totalmente desorientada nesse sentido. É preciso combater o bolsonarismo com um movimento político, é preciso uma oposição política. Aquilo que o bolsonarismo fez de importante contra o povo brasileiro mal foi explorado. Por exemplo, a privatização da Eletrobras, a entrega da base de Alcântara. Isso daí é um aspecto da questão que atingiria o bolsonarismo. Mas o pessoal preferiu fazer uma oposição puramente oportunista, puramente de ocasião, com argumentos baixos, etc. e tal. Quer dizer, o que significa isso? Que a esquerda não tem programa, não tem política para combater o bolsonarismo. Subestimou o bolsonarismo, né, em muitas oportunidades. No começo eles superestimaram, né, o Bolsonaro isso, que o Bolsonaro aquilo. Nós falamos, veja, eu me lembro bem que nós fizemos vários debates sobre esse problema logo no começo da eleição. Nós falamos, não é assim, o Bolsonaro ele tem uma base, mas não tem metade do país. Naquela época ele não tinha mesmo. É um movimento relativamente pequeno, digamos assim. Sei lá, 20, 25% de pessoas. Bom, aí o pessoal se assustou com o bolsonarismo e estava vendo fantasma. Depois passaram a considerar todo o bolsonarismo como sendo um movimento escatológico. Todo mundo que estava aí era escatológico. E agora, né, eles caíram das nuvens com o resultado eleitoral. O Bolsonaro quase empatou com o Lula. Veja bem, o Bolsonaro quase empatou com o Lula, que é o político mais popular que esse país já teve, pelo menos nas últimas 7 décadas. É uma coisa muito... Né, desde a morte do Getúlio Vargas, na década de 1950, não apareceu nenhum líder político com a presença que tem o Lula. Né? E o Bolsonaro, que é um elemento de direita, contra, né, uma oposição ferrenha da imprensa, pelo menos em palavras era ferrenha. Ele quase empatou com o Lula. Tem que tirar as conclusões disso daí. Você não pode, né, desconsiderar os dados concretos da realidade. Bom, uma coisa mais grave é a falência completa da esquerda, nesse período e nas eleições também. O PT, nas eleições, montou uma frente com toda a esquerda, uma frente puramente oportunista, fez concessões aí absurdas ao PSOL, né? Colocou o Guilherme Boulos, que é o homem das ONGs, aí como primeiro candidato da coligação, sacrificou os seus militantes em todos os lugares, sacrificou a possibilidade de lançar candidatos ao governo dos estados e colheu uma derrota total. Né? Aí o pessoal do PT comemora 3 vitórias no Nordeste, em 3 estados pequenos do Nordeste, Piauí, Rio Grande do Norte, etc. Mas isso daí não é uma vitória. A bancada do PT, apesar de que o Lula saiu em primeiro lugar na eleição, é a mesma bancada que eles tinham antes. A esquerda até, num certo sentido, diminuiu de tamanho. Então, esse é um fato da eleição que tem que ser explicado. O que aconteceu aqui? O problema que nós temos que entender é o seguinte: nós não podemos confundir o Lula com a esquerda pequeno-burguesa em geral. São duas coisas totalmente diferentes. Lula é uma figura, como nós afirmamos desde o começo da eleição, desde antes da eleição, é uma figura extremamente popular. Ele tem uma autoridade política, um prestígio político nos setores mais pobres da população que é muito grande, e a eleição provou isso daí. Né? O voto do Lula, inclusive, vem, né, esmagadoramente da população mais pobre. A esquerda não é assim, a esquerda é uma planta artificial. Né? Guilherme Boulos, isso tudo são pessoas inventadas aí para cumprir um papel que vai ser muito negativo na situação política. O PT, por outro lado, é um partido que não consegue dar expressão às tendências populares que se expressaram na eleição.
Não por nada eles ganharam 3 estados do Nordeste. Ali concorreram candidatos relativamente tradicionais do PT, né? E conseguiram capitalizar esse voto. Em São Paulo, o PT jogou todas as fichas no Fernando Haddad, que é um candidato direitista do PT. Né? Não conseguiu capturar a enorme polarização que tem no país. Quer dizer, a esquerda, ela não consegue existir como um fenômeno político. Né? E isso daí é uma coisa que vai ter muitas consequências do ponto de vista da evolução política do país. Por que a esquerda não consegue? Primeiro, porque ela é uma esquerda muito pequeno-burguesa. Né? As preocupações da esquerda não têm nada a ver com as preocupações do povo. Né? O Lula vai lá e fala... o pessoal precisa voltar a comer picanha. Aí aparece um esquerdista que fala que ele tem que defender também, além da picanha, ele tem que defender a vagem. Porque tem aí, sei lá, meia dúzia de vegetarianos no mundo. Né? Quer dizer, o problema do vegetariano é um problema, é quase que um hobby de classe média. O problema da picanha não, é um problema de toda a população do país. Tudo bem que o Lula coloca de uma maneira assim meio folclórica, né, que tem que comer picanha, mas o pessoal precisa receber um salário que permita ele comer carne, por exemplo. Enquanto que os outros loucos querem que o povo pare de comer carne. Quer dizer, é uma esquerda que só se preocupa com bobagens. Né? O identitarismo é uma coisa totalmente fracassada.